Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós já estamos no 5º domingo da Quaresma, última semana antes de iniciarmos a abertura da Semana Santa com o Domingo de Ramos. E nestas 5 semanas, temos, com a graça de Deus, procurado servir melhor ao Senhor. Aqui é de se recordar que a palavra de Deus neste Santo Domingo também quer nos recordar. É para isso que ouvimos a palavra de Deus também, para recordar da promessa e da aliança de Deus. E o que o Senhor nos falou sobre sua aliança? Já pelo profeta Jeremias, fala: eu vou fazer a última e definitiva aliança com a humanidade. Se nós bem nos recordamos, desde a criação do mundo e da criação da humanidade, o Senhor tem buscado fazer aliança conosco. Aliança aqui, que podemos explicar de forma mais simples, que a nós seja permitido viver na intimidade com Deus, já aqui nessa terra. Esta aliança não é uma aliança unilateral, não existe aliança unilateral. Recordemos, por exemplo, quando o noivo e a noiva vão casar. Não é possível que um faça aliança com o outro e o outro não faça aliança com um. É uma vida em comum, a partir do momento em que fazem aliança. Aquele objeto, aquela joia chamada aliança, é apenas um símbolo de algo que deve andar dentro dos dois. Uma só vida, uma só carne, um só pensar, um só sentir. É esta aliança que o Senhor quer fazer com o seu povo. E nós vemos, desde o paraíso, como a humanidade tem dito não a Deus. Muitas vezes nós vemos por aí, escrito nos mais diversos lugares, inclusive em adesivos de carro: Deus é fiel. É claro que Deus é fiel, Deus não se trai, e Deus não trai aquilo que prometeu. A pergunta é: nós somos fiéis? No entanto, a misericórdia e o amor do Senhor já anunciava pelo profeta Jeremias: concluirei uma última e definitiva aliança. Esta aliança se deu com a encarnação, paixão, morte e ressurreição de seu Filho. É esta a aliança. E é esta aliança que nós renovamos a cada domingo na Santa Missa. Nós renovamos, significa nós nos dispomos a dizer a Deus a cada domingo: eu quero fazer parte desta aliança, eu quero renovar a minha fidelidade. Mas então o Senhor Deus nos recorda de algo muito importante para viver esta fidelidade. E este algo muito importante foi dito em todas as leituras da Palavra de Deus neste domingo. É necessário viver a virtude da obediência. Não é uma obediência incompleta, é uma obediência completa ao Senhor. Esta obediência tem também um outro nome, que podemos dizer submissão. Submissão significa eu deixo de querer fazer como eu gostaria para fazer a vontade daquele ao qual eu me submeto, ao qual eu quero obedecer. E aqui se encontra a obediência perfeita. E é esta obediência perfeita que o Senhor nos pede. Recordemos já no Antigo Testamento quantas vezes o Senhor vai falar do seu povo: eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus ciumento, eu os amo com todas as minhas forças, eu os quero, eu os fiz para mim. Então é uma maluquice da nossa parte, é uma tontura da nossa parte querer dizer que somos de Deus e querermos viver ao nosso modo. Parece uma coisa tão óbvia, mas recordemos que foi a desobediência de Adão e Eva
que trouxeram o pecado e a morte ao mundo. Foi a desobediência de tantos contra o Senhor que fez com que o Senhor tivesse que punir a humanidade, seja com o dilúvio, seja com as pragas, seja com tantas coisas. Um pai, verdadeiramente pai, pune os filhos quando saem do caminho correto. Pune para educá-los, pune porque os ama. Porque quando nós não amamos alguém, quando nós não queremos salvar alguém, a gente diz, deixa para lá, azar o dele. E Deus não diz, deixa para lá, azar o dele, azar o dela. Ele nos ama de tal forma entranhada, que Ele também quer que nós o amemos desta forma. É claro que nós, inclinados ao pecado, inclinados à facilidade, inclinados à moleza e à preguiça, nós nem sempre conseguimos amar a Deus com todas as forças. Mas aí vem a graça do próprio Deus que nos socorre. Basta abrir o seu coração e ter o propósito de mudança de vida. E então a graça de Deus vem e nos dá aquele reforço, nos dá aquele empuxo para podermos amá-lo como Ele quer ser amado. E então fazer a perfeita aliança. Quando Jesus fala daqueles que o querem seguir, diz: aquele que me serve está onde eu estou. Onde eu estarei, aí está o meu servo. Parece muito óbvio, mas tem que se explicar isso. Aquele que anda com o Senhor é e pode ser chamado de servo do Senhor. Aquele que não anda com o Senhor, que não está onde está o Senhor, que não quer fazer as coisas que o seu Senhor faz, não pode ser chamado de servo do Senhor. Quantas vezes nós, como padres, ouvimos: Padre, eu amo a Deus, eu creio em Jesus, mas eu não faço o que os outros fazem. Eu penso diferente. Para mim não precisa missa. Para mim não precisa igreja. Para mim não precisa nada disso. Isso é para os outros. Os outros, meu caro, minha cara, mesmo que sejam mais ignorantes nas coisas do mundo do que tu, são sábios nas coisas de Deus. E estão te dando o exemplo que tu não queres dar aos outros. Amar a Deus em teoria é muito fácil. Amar a Deus da boca para fora é muito fácil. O Senhor nos exige total obediência. E essa total obediência significa fazer com que nós entremos na sua intimidade, o conheçamos. Se nós perguntarmos, a grande maioria, ou a quase todos, infelizmente, daqueles que foram batizados, quem é Deus? Por que Ele quis que seu Filho viesse ao mundo para morrer por nós? Quais os meios que o Senhor colocou para a nossa salvação? É verdade que o Senhor Deus, por meio de seu Filho, deixou a sua igreja para a nossa salvação? Se perguntarmos basicamente isso, a grandíssima maioria não vai saber dizer nada e diz que conhece a Deus. Aqui vem a importância de conhecermos a palavra de Deus, porque se eu amo o Senhor e quero ser seu servo e andar como Ele anda e onde Ele anda, eu tenho que conhecer o que o Senhor quer e o que deseja. O que Ele quer e o que Ele deseja, há 2000 anos Ele tem nos ensinado pela pregação apostólica na sua igreja. O que Ele quer e deseja, Ele deixou por meio dos apóstolos, dos evangelistas, escrito. Há muitos modos de saber o que o Senhor quer e onde o Senhor está. Ele nos prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ou seja, fazendo aquilo que eu fiz aqui na terra, fazendo aquilo que eu ordenei que fizessem, aí eu estarei no meio deles. Não basta 2 se juntarem e dizer que rezando estão fazendo aquilo que Jesus mandou. Ele também mandou
que nós repetíssemos o sacrifício do seu corpo e seu sangue a cada domingo. Então, o católico que diz que vou na missa quando eu quero, ou os católicos de batizado, 7º dia, casamento, estes não estão fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Portanto, se o servo não faz e não anda como o Senhor andou, conclusão óbvia, que qualquer criança de 2 anos consegue tirar: não é servo do Senhor, não agrada ao Senhor e não está com o Senhor. É necessário que muitas vezes digamos isso, porque perdeu-se completamente a noção de quem nós somos, para que fomos chamados. Nós somos o povo de Deus, fomos chamados pelo batismo a pertencer a Ele como filhos, não como empregados, não como servos. O próprio Jesus diz aos discípulos: vós me chamais de Senhor, e eu sou o Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Vocês estão em íntima amizade comigo se fazem aquilo que eu ordenei. Esta é uma das últimas falas de Jesus antes de ir ao Jardim das Oliveiras para fazer a sua entrega completa ao Pai. Hoje nós ouvimos isto, esta proximidade da Páscoa, em que Jesus diz: eu me sinto angustiado, mas eu não vou dizer ao Pai: me livra da morte, porque para isto eu vim. Qual é a razão da vinda de Jesus? Morrer na cruz. Isso ele já sabia, evidentemente, porque o Pai ordenou e ele obedeceu. Aqui vem em nossa memória a lembrança dos grandes obedientes a Deus. Abraão, nosso pai na fé, o nosso exemplo máximo, a Virgem Santíssima. Aqui podemos recordar a pessoa mais santa depois da Virgem Maria, São José. Podemos aqui, é claro, ver que o modelo de todos eles é esta obediência do Filho ao Pai. Ser obediente até a morte na cruz. Ou seja, o Pai ordenou, pois eu vou fazer porque amo o Pai. A obediência, portanto, é aquela virtude que nos aproxima o máximo possível desta intimidade com o Senhor. Recordemos, é claro que nós, como seres humanos, como falhos, como pecadores que somos, nós vamos muitas vezes cair, pecar e desobedecer. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Pai amoroso, que nos perdoa a cada vez que queremos voltar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, deveria ser a nossa tarefa todos os dias, antes de colocarmos a cabeça no travesseiro, fazer o exame de consciência e nos perguntar: fui obediente ao Senhor hoje? Procurei conhecer a vontade do Senhor em minha vida? O que tenho feito para progredir nesta obediência? O que tenho feito? Aquela aliança que eu renovo com o Senhor e Ele renova comigo na Santa Missa no domingo, tem gerado frutos ou tem sido embargada, tem sido impedida por minha causa? Quando todo o povo voltar-se para Deus, diz Deus pelo profeta Jeremias, quando todo o meu povo voltar a mim, não vai mais ser preciso que um ensine ao outro quem é Deus, porque todos viverão na intimidade de Deus. Nós não atingimos ainda este nível de santidade, e a humanidade parece cada vez mais se afastar disso, tanto que a ignorância religiosa mínima continua máxima. Significa que não estamos tão próximos do Senhor quanto imaginamos. Mais uma vez, este domingo é para recordemos desta aliança que o Senhor faz conosco. A cada domingo, renovação da aliança na Santa Missa. Se nós soubéssemos o que é a Santa Missa, se nós soubéssemos
que ali encontramos Deus, que novamente o Filho é entregue por nós, nós correríamos como loucos para poder ter a Santa Missa todos os dias, e não só aos domingos, e muito menos 1 ou 2 vezes por ano. O nível da ignorância religiosa é tão grande, que alguém esses dias, falando comigo, dizendo sobre que não é um cristão como os outros, não precisa se reunir para rezar, nem para estar na missa, para ser cristão. A ignorância é tão grande que essa pessoa me disse assim: padre, eu não faço como os outros que vão à missa no domingo, acho que essas coisas não precisam. Aí vem o acho. O diabo adora um acho. O diabo é o rei do achar. Não vão atrás do diabo. E este irmão dizia: eu acho, né? Lembremos, Santo Antônio já dizia: quem muito acha acaba se perdendo. Eu acho que não preciso disso, eu acho que. E eu dizia a ele: então quando é que tu vai na missa? Tu é destes cristãos de 7º dia? Não, eu também não vou. Tu é desses cristãos de batizado? Também não vou. E esses cristãos talvez de casamento que aparecem? Também não vou. Então quando é que tu vai na missa? Ele diz: tem uma missa que eu não perco de jeito nenhum. Eu disse: qual é? Na sexta-feira santa. E eu disse: veja o nível da tua ignorância. É o único dia que em todo mundo não se celebra a missa. Veja o nível de ignorância. Isso não é um caso raro, isso é o mais comum do que se imagina. Significa que o povo de Deus não está voltado para Deus, e que a coisa está feia. Sejamos filhos, filhas amorosos a Deus, correspondamos ao máximo que pudermos ao amor dele, amando. Não há outra forma. Amando. Recordemos aquilo que tantas vezes eu falo aqui e diz: o padre é repetitivo, mas claro, o padre vai explicar sempre as mesmas coisas de sempre, não vai trazer novidades. Se querem novidades, vão no circo, ou então nesses padres que gostam de fazer na igreja um circo, aí vão ver novidades. A igreja não vive de novidade, ela vive de repetições da palavra de Deus e explicação as mesmas de sempre, há 2000 anos, e vai continuar até o final do mundo. Portanto, recordemos, Jesus hoje de novo nos fala: quem achar que a sua vida aqui, com as suas coisinhas, é muito mais importante do que eu, do que o amor a Deus, este vai perder a sua vida. Trocando em miúdos, não vai para o céu. E diz Jesus: quem da sua vida e das suas coisas aqui tiver pouca conta, ou seja, considerar como nada, este vai salvar a sua vida, este vai para o céu. É este o resultado, e é esta a fórmula, não há outra. Se nós realmente nos voltarmos para Deus de todo o coração, de todo o pensamento, com toda a nossa vontade, com toda a nossa intenção de amá-lo e agradá-lo, então nós estaremos cumprindo o primeiro mandamento. Sempre digo, o mandamento mais descumprido entre nós. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós formos capazes de cumprir o primeiro mandamento, então todos os outros se tornarão muito mais fáceis, porque estaremos fazendo o principal e o necessário para os demais. Que assim o Senhor nos ajude nesses últimos dias em que nos preparamos para a Semana Santa, para encontrarmos o Senhor, que novamente vai se entregar por amor a nós. Correspondamos a este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como irmãos e irmãs, queremos professar nossa fé.